Salmo 37, só abaixa um pouquinho o retorno, irmão Gabriel. Pouquinha coisa já fica bom, né? Está um pouco dando eco. Salmo 37. Depois também vamos ler 1 Pedro, né? Capítulo 5. Salmo 37, nós vamos ler o verso 3, 4, 5, né? 3, 4, 5. Glória a Deus. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. 1 Pedro capítulo 5. E o verso de número 7. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Podemos assentar, fiquem na liberdade do Senhor, né? Vamos meditar aqui num pequeno tema, irmãos, como nós fazemos todas as sextas-feiras. Deus cuidará do restante. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, a Escritura já diz, né? E também lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Deus cuidará do restante. É o nosso pequeno estudo aqui nesta noite. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu quero iniciar lendo as mensagens, como nós fazemos nas sextas-feiras. Estamos aqui para aprender, né? E eu creio que vocês querem aprender, eu também quero. Mas para aprender nós temos que nos colocar na condição de alunos, na condição de que não sabemos tudo, né? A mente humana nunca saberá todas as coisas, inclusive nós, mesmo servindo a Deus, nunca vamos chegar ao conhecimento pleno até que Ele esteja aqui, até que Ele mude a nossa mente, né, de uma forma como é a mente dEle. O profeta chega a dizer que muitas coisas até não será revelado quando chegarmos lá. Nem aqui não será entregue tudo. Vamos meditando aqui na mensagem, a revelação dos 7 selos, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Só um minutinho, deixa eu me encontrar aqui. Perdão, Torre de Babel 77. Mas vê você, como é o mundo, assim também é na igreja. Então, vamos lembrando assim como muitas coisas lá no mundo, o profeta falando sobre o que os homens tentaram construir na Torre de Babel, da mesma forma nós tentamos construir no reino dos céus. Não funciona. Amém? Não funciona. Se tem uma coisa, irmãos, que nós temos que deleitar e descansar, é que os pensamentos de Deus não são os nossos. A maneira de Deus nem sempre é a nossa maneira. A nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Então é por isso que nós devemos entregar a Ele e confiar. E entregar todos os desejos, aquela ansiedade, aquela preocupação, aquela vontade disto, aquela vontade daquilo, nós temos que entregar tudo isto ao Senhor. Mas vê você, como é no mundo, assim também na igreja, eles estão tentando construir algo. Construir algo. Nós estivemos nesse final de semana com nossos irmãos ali em Irani, como eu testifiquei aos irmãos, né, no momento eles estão sem pastor. Eles não conseguiram chegar no entendimento, né, com o pastor que eles tinham lá devido à nova maneira, né, que ele está crendo, Deus abençoe ele. E então eles chegaram à conclusão que não daria para continuar. E eles estão naquela transição sem início. Nós estivemos ali no sábado, nós falamos de algo muito importante ali, que é a questão, né, da igreja
que é como escolher uma igreja, escolher um pastor escolher uma esposa e a esposa escolher o pastor, né? Aceitar o esposo, né? Então seria como igreja, o profeta diz que igreja e pastor é como marido e mulher. Então tem que ser uma coisa que tem que haver algo ali, tem que haver uma direção ali, tem que haver algo de Deus ali. E que a pessoa ele tem que se desprender completamente, né? Porque às vezes uma moça, quando ela pretende se casar, ela tem vários candidatos. E aí ela fica, principalmente se ela é bela, né? Se ela é formosa, se ela é uma pessoa de bom caráter. E então às vezes ela tem vários pretendentes. O profeta diz na mensagem, até escolhendo uma noiva, que às vezes um moço ele tem que sacrificar uma para ficar com uma outra. Às vezes tem duas moças que, né? Então, às vezes, a pessoa faz a escolha, mas fica com o pé atrás. Será que era essa mesmo? Será que se tivesse ficado com a outra não é melhor? Isso aí não pode existir. Então, a mesma coisa é igreja e pastor, pastor e igreja. Então, a pessoa ele tem que ficar totalmente à vontade, né, diante de Deus, para fazer a decisão certa. Não pode ser influência desse, não é influência daquele, não é porque você é mais bonzinho, não é porque você é mais legal, não, tem que ser Deus no assunto. Entenderam? Quando é Deus no assunto, resolveu o problema. Mas às vezes nós queremos construir algo, nós fazemos um plano, não, porque se fizer assim vai dar certo, que se fizer daquele outro jeito vai dar certo, e aí toda aquela ansiedade, toda aquela, né, aquele preparo, aquela antecipação, e às vezes termina em nada. Mas vê você, como é no mundo, assim também é na igreja. Eles estão tentando construir algo. Deus não precisa da sua ajuda para construir o seu reino. Vamos dizer amém para isso? Deus não precisa da nossa ajuda para construir o seu reino, para fazer a sua obra. Ele não precisa de você nesse aspecto. Nesse aspecto não, né? Deus simplesmente deseja que você pregue a palavra, que é a minha questão. Se Deus me pôs para pregar a palavra, a minha obrigação é pregar a palavra. É fazer as coisas com amor, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma ambição, e deixar que Deus cuide do resto. Você também, como filho e filha de Deus, o seu dever é orar para que essas coisas sejam feitas à vontade de Deus e descansar, né? Ele fará a edificação. Não é isso maravilhoso? Mas às vezes nós queremos ajeitar, nós queremos que isso dê certo, que isso dê certo, que isso trabalhe desse jeito, que isso aí trabalhe daquele jeito, e nós fazemos toda aquela arquitetura na mente. Não, porque se fizer assim, aí isso vai dar nisso, e isso vai dar nisso, e aquilo vai dar nisso, e aí quando tudo der nisso, chega nisso. E aí Deus vem e derruba tudo por terra. Não é? Então Deus não precisa de nós nesse aspecto para construir o seu reino. A única coisa que Ele quer é que nós nos colocamos em Sua presença, confiamos nele, entregamos a nossa ansiedade a Ele, e o demais Ele fará. Ele fará a edificação, Ele é o arquiteto. Ele tem os projetos colocados aqui. Antes da fundação do mundo, Ele já projetou tudo, Ele já arquitetou tudo. Então, o que nós temos que fazer é ser humilde e se desprender de tudo, para que nós entramos dentro desse canal que Ele viu. Se nós entramos ali na trilha, pode ter certeza, nós vamos se dar bem. Amém? Porque se não for assim, nós não vamos conseguir, né? Só para os irmãos terem uma ideia, aqui na mensagem Humility, que logo vem em seguida, no 84, 85, veja o que diz. Falando sobre aquele grupo de irmãos que havia saído de um sistema, e estavam num grupo numeroso, e eles precisavam conseguir um pastor para a igreja. Vocês, os antigos, já ouviram isso inúmeras vezes, mas preste atenção como o profeta tinha essa visão de que Deus não precisa de nós para fazer as coisas, para arquitetar as coisas. Como eu sempre digo para os irmãos, e eu gosto de falar sobre isto, como nós temos o irmão William, que batizou recente, nós temos outros irmãozinhos que batizaram recente, graças a Deus, Deus sempre está dando vidas novas,
Então você sempre trate bem essas pessoas. Aliás, trate bem todos, mas você não sabe quem é essa pessoa. Amém? Você não sabe quem é ela. Às vezes você está cumprimentando o próximo pastor da igreja. Às vezes você está cumprimentando um diácono no futuro. Você está cumprimentando um dirigente de cântico. Você está cumprimentando uma pessoa que Deus vai usá-lo para ajudar você até. Você não sabe quem é ele, né? O profeta fala daquela mulher que nos Estados Unidos tem muito pregador itinerante, que vai de um lado para o outro pregando o evangelho, e aí as pessoas dão o que pode para eles. E tinha uma senhora que ela amava muito o reino de Deus e ela não cria que mulher deveria pregar, mas ela disse: nem por isso eu vou ficar de mãos atadas. Então ela economizou algum dinheirinho lavando roupas e convidou um pregador itinerante, e ela reuniu um pouco de cadeira ali com os vizinhos e saiu na rua batendo de porta em porta e convidando as pessoas. Disse: olha, eu terei um pregador hoje à noite em casa, vocês não gostariam de ir lá ouvir o evangelho? Diz que poucas pessoas foi, mas diz que foi um baixinho, com o cabelo até o pescoço, se assentou lá e ouviu, aceitou Jesus naquela noite. E ele era o famoso pregador americano, né? Moody. Naquela noite, Moody aceitou a Cristo, através das moedas que ela juntou para pagar o pregador e dos convites que ela fez. E esse Moody foi instrumento para ganhar milhares e milhares e milhares de almas. Ninguém sabia naquele momento quem era aquele baixinho cabeludo, mas Deus sabia. Então, a questão faz o que Deus pediu, como o profeta disse. Aperte a mão de alguém e diga: vamos na igreja comigo essa noite? É só isso que Deus quer que você faça. E não olhe quem ele é e o que ele está fazendo no momento, porque isso não é trabalho seu. O problema é que Satanás bombardeia as nossas mentes, principalmente quando vamos fazer um trabalho como esse. A primeira coisa que o diabo fala: não, mas se isso aí é complicado, que eu vou te... Primeiro, se aceitar, vai ter que parar com isso, vai ter que parar com aquilo, com coisa que é você que vai fazer isso. O que é isso para Deus? Operando eu, quem impedirá, disse ele. Não é verdade? Eles vieram a mim outro dia e disseram: irmão Brana, sentado exatamente no escritório ali, o escritório da igreja, e ele disse, um dos líderes, o irmão Carlson, e eles disseram: o que nós devemos fazer? Perguntaram a pessoa certa: o que nós devemos fazer? Eu disse: encontre um homem que não tenha nenhuma reputação em toda a denominação, para ser o pastor, que é simplesmente um irmão realmente bom, uma pessoa boa, benigna, genuíno, dócil, humilde, que viva a vida. Deus cuidará do restante. Acabou. Deus cuidará do restante. Se ele tem esse requisito de ser uma pessoa benigna, se é uma pessoa dócil, se é uma pessoa humilde e vive uma vida cristã, ele está no trilho, e o resto deixa por Deus. E coisas assim. Deus fará o restante, se você não algum grande sabichão entrando. Esse é o problema. Por que um sabichão entrando? É aquilo que nós falamos. A pessoa chega e já quer arquitetar. Olha, se eu for o pastor, nós vamos ter que mudar isso, nós vamos ter que mudar aquilo, porque se eu fosse o pastor eu faria isso, a primeira coisa que eu fazia, eu derrubaria aquilo ali, tiraria aquilo dali, eu faria isso, eu faria aquilo, e Deus não pode fazer nada, porque Ele já sabe o que vai fazer. E Deus não quer pessoas assim. Deus quer pessoa que se posicione, que fique na vontade dEle e que Ele passe o comando para Ele fazer o que é que Deus quer que faça. Então tem que ser uma pessoa humilde. Tem que ser uma pessoa que chega na condição como o Davi diz: quem sou eu? Aí Deus pode pegar e fazer. Estão compreendendo? Entrando que vai pôr isso em ordem, isso tem que ser desta maneira, e cortando em volta das coisas. Eu disse: isso nunca funcionará, nunca.
Entenderam, meus irmãos? Ele já está organizado dentro de um sistema que ele mesmo criou. Comigo funciona assim. Tem que ser assim, assim, assim. Não tem nada de comigo funciona assim. Com Deus funciona o que ele viu. E nós temos que nos posicionar na presença dele e deixar que ele faça o que tem que ser feito. Estão entendendo? A igreja que é imprudente, eu tenho que me colocar na presença de Deus e deixar que Deus faça e passe o que é que tem que ser feito. Deus já tem um trabalho aqui. Se eu estou em Martinópolis, eu não tenho que padronizar Martinópolis com aqui. Martinópolis é Martinópolis. Os irmãos só vêm aqui lá de vez em quando. Então eu tenho que orar e pedir que Deus traga algo de acordo com o que eles precisam para aquele lugar. Não existe um padrão. Não é receita de bolo. Estão entendendo? Pega um copo de óleo, 3 ovos e uns 2 copos de farinha, mais não sei o quê, e não sei o quê, e uma colher de margarina e tal, aquela receita de bolo. Como é que você fez esse bolo? Mas como é que é gostoso? Como é que é a receita? Aí então passa a receita. Como é que é dirigir uma igreja? A igreja é fácil, é só você pregar isso, pregar... Não é receita de bolo. Porque se fosse assim, todo mundo seria pastor. Todo mundo levantaria trabalho e o trabalho iria para frente. Não, meus irmãos. É o tanto que o profeta diz na mensagem, não é? Perfeita força por perfeita debilidade. É o tanto que você sai da frente para ele fazer, não é? Que vai pôr isto em ordem, isso tem que ser desta maneira, e cortando em volta das coisas, eu disse, isso nunca funcionará, você simplesmente tem que... Aí ele diz, cada peça tem que trabalhar no seu devido lugar. Agora, voltando para o indivíduo, a mensagem redenção pelo poder, parágrafo 111, 112. Você pode dizer, irmão Brana, se eu ao menos conseguisse deixar de fumar. Esse é o problema das pessoas que querem se achegar a Deus. Se eu tão somente, é por isso que desviado, a igreja é um prato cheio para ele se autoconvencer e cauterizar a sua consciência. Converse com um desviado intelectual para você ver, a primeira coisa que ele fala, você acha que adianta? Você acha que eu vou lá para a igreja para estar lá que nem fulano, que nem ciclano, que nem bertano, que nem não sei quem? Esse é o desviado intelectual. Porque ele acha que para você estar na igreja você tem que estar tudo certinho. Eu já tenho uma ideia diferente, eu acho que se você vem, você tem que preservar o seu testemunho. Para estar na mesa do Senhor, você tem que viver a palavra. Agora, se a pessoa tem lutas, tem problema, tem dificuldade, mas pelo menos assenta no banco para ouvir e ser exortado, uma hora a água vai bater forte e vai arrancar o cascão que está aí. Né? Sabe aquela molecada antigamente, quando não tinha esse chuveiro tão moderno, que só lavava dentro da bacia, e a mãe às vezes com a renca de filho não tinha condição, né, de pegar todo mundo ao mesmo tempo e dar uma faxina neles, a molecada criava aquelas caracas, aquelas cascão, aquela sujeira, né? E aí quando a mãe pegava um dia mesmo, para valer mesmo, deixava o corpo dele vermelho esfregando aquilo, né? Então, ou então ele fosse numa bica tomar água, onde a água batia bastante, vós sois lavado pela água da palavra. Aquela água amolecia a sujeira dele, ele ficava, como diziam os antigos, ficava arvinho. Isso é o que Deus faz. Uma hora a água vai cair no lugar certo e vai arrancar o cascão, vai arrancar aquele problema. Eu creio nisso de todo o meu coração, né? Se ao menos eu conseguisse deixar de fumar, se ao menos eu conseguisse parar de beber, se ao menos eu conseguisse deixar de roubar, se ao menos eu conseguisse deixar de fazer isso, aquilo e aquilo mais, não esmoreça. Apenas siga em frente, Deus cuidará do restante. Continue firme, continue no caminho, continue tendo humildade pelo menos para ouvir. Agora o que adianta? Encher de argumento, né? E fica lá num bar lá bebendo com os demais e falando mal de quem está na igreja? Porque aquele lá está desse jeito, aquele é desse jeito, e ele está onde? Não funciona. Se eu soubesse que poderia fazer isso, irmão Brana, eu aceitaria Cristo nesse momento. Não se preocupe, siga avante, apenas siga em frente, você verá a salvação do Senhor. Amém, meus queridos? É assim que Deus quer, né? Aí diz, mas está falando de salvação, pastor, e você acha o que as pessoas que vêm na igreja estão fazendo o quê?
Aquele que perseverar até o fim será salvo. É dentro de uma perseverança. É dentro de ouvir, de ser humilde para acatar. Às vezes sair, como diz o ditado, com o couro dolorido, né? De tanta palavra bater, de tanto se apanhar. Olha que coisa maravilhosa. Deus te ama. Porque se Ele não amasse, Ele não corrigiria. Que Ele corrige e açoita aquele que Ele toma por filho. É essa a questão, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na mensagem, o sétimo selo, 395, 396, ele diz assim: isto é o quanto temos de entendimento disto, hoje, porque o restante disso está todo revelado. Ele falando sobre a questão, até ali, o sexto selo. Mas isso não será revelado. Mas assentado em meu quarto, e ouvi isto. Agora, para concluir, nós vamos chegar a este ponto. Das pessoas que ficam enredadas em coisinhas de doutrina e que amarra as pessoas, diz que tem que estar nisso, tem que estar naquilo. Não, irmão, você não tem que estar em nada. Não tem que estar em nada nesse aspecto. Não deixe se organizar e não deixe ninguém tirar a tua liberdade ou trazer cativo a sua consciência dizendo que você tem que estar nisso, não vai para o inferno, se você não está nisso, você não vai no rapto. Isso é conversa fiada, né? Pega a mensagem para que foi dado o Espírito Santo. O profeta diz: quem tem o Espírito Santo vai no rapto, quem não tem, não vai. Entendeu? Não é questão de entendimento intelectual. Esse Espírito Santo que você recebeu, ele com o tempo te guiará em toda a verdade. Se você estiver fora em alguma coisa, esse Espírito Santo chegará a hora que ele te guiará à verdade. Isso não acontece do dia para a noite, entendeu? Depende do tamanho que isso aí está crescendo dentro de você. Uma águia, ela não nasce voando, ela nasce um filhotinho, né? Então chegará uma hora que o seu entendimento é ampliado e você vai, se o que estão, como eu sempre falo, para que pressa? Ué, eu estava lá no mundo, no catolicismo. Alguém teve a graça de me pregar a verdadeira salvação, que eu como católico queria que você estava salvo do meu jeito. Alguém me pôs uma Bíblia na mão, me explicou que eu não estava salvo como eu pensava que eu estava. Depois cheguei à dúvida sobre o batismo, né? E se Deus pôde me revelar qual foi o batismo verdadeiro, se aquele que em mim começou a boa obra, ele não é capaz de seguir? É como aquele moço que chegou para o profeta, ele estava todo confuso, todo arrebentado, não é? Muitos de vocês já ouviram, mas muitos não ouviram, eu sem dirigir de contar. Ele era um vendedor de carro, e de repente, enquanto ele vendia ali, um semeador, né, aquele que tem a graça, tem o dom de semear o evangelho, pegou um folhetinho pequeno e colocou no bolso dele, falou: leia quando você tiver tempo do casaco dele. E no folhetinho dizia assim: onde passarás a eternidade? E ele pegou aquilo, leu: onde passarás a eternidade? Embrulhou e jogou no lixo. Quando ele jogou no lixo, o coração dele doeu, ele rodeou, desamassou e colocou no bolso de novo. Tinha algo diferente nele. Aquilo lá fisgou ele. E ele ficou preocupado: onde passarás a eternidade? Que eternidade? Passará o quê? E aí ele leu o folheto. Deu a entendida mais ou menos, e foi na igreja mais próxima da sua casa. E chegou lá, o pessoal disse: eu tenho que fazer isso, 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 isso. Ele fez, não satisfez ele. Aí foi no outro e disse: não, você tem que fazer a sua confissão de fé, apertar a mão do pastor, igrejas tradicionais, e pôr o seu nome no livro da igreja, seu nome já está escrito no céu. Ele fez tudo e não saciava a sede dele, ele disse: está alguma coisa errada. Foi para os pentecostais e disse: você tem que dobrar o joelho, ir lá na frente, dizer aleluia, 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 até aí você recebe o batismo do Espírito Santo. Ele foi lá e fez, também não resolveu nada. Quando ele foi na última pessoa, ele disse: olha, meu amigo, só falta um lugar para você ir. Só falta um lugar para você ir. Vai falar com o Billy Branham, né? Acho que só lá que você não foi. Talvez ele tenha um dom, ele pode te dizer o que você deve fazer. Ele chegou lá e sentou e contou toda a história dele para o irmão Branham. O irmão Branham disse: não tem nada de errado com você. Como não tem nada, me sacia? Ele disse: o seu problema é que você calou aquela voz que falou com você e foi fazer o que os outros disseram que você tinha que fazer. Quando o rapaz te deu o folheto, ele falou alguma coisa para você? Não, só falou para ler. E quando você leu, quem falou no seu coração?
Ele disse, só pode ser Deus. Ele disse, então por que que você não orou e pediu que aquele Deus que falou com você continuasse te dirigindo? Aquele que crê em mim de maneira nenhuma será confundido. Se ele começou algo, ele não é capaz de prosseguir? Por que que as pessoas tentam querer construir uma vida cristã no outro? Esse é o nosso problema. Nós queremos que a nossa concepção encarne na pessoa e que aquela pessoa seja o que nós achamos que ela tem que ser. Não, meu querido. Deus tem uma maneira especial para tratar com cada pessoa, do seu jeito. Tem coisa que você toca tão profundo em você e no outro não faz nada, mas em você, aquilo que falou toca, mas toca de uma maneira tão profunda que você fica assim, mas você viu tudo isso? Eu não vi tudo isso. Ele disse, você não viu, mas eu vi. É a maneira de Deus tratar. Ele disse, olha, você volta lá no começo e ora para aquele Deus que falou com você e Ele vai te dirigir aonde você deverá ir. E aonde Ele te dirigir, você sirva a Ele com todo o seu coração. Pronto, acabou o problema. Mas não, né? Porque meu pai é entendido e meu pai falou que eu tenho que fazer isso. Minha mãe é entendida, diz que eu tenho que fazer isso. O irmão fulano lá é um veterano e ele me falou, esse irmão não receba influência de um homem sobre o outro, receba a influência de Deus. Você já é um cristão, ora a Deus e veja o que Deus fala com você, da maneira que Ele te dirige. Agora, claro, essa direção você vai conferir, amém? Com Urim e Tumim. Enquadrou? Louvado seja Deus. Agora esse sistema, né, de ficar, todo mundo tem que estar nisso, porque quem está nisso é noiva, quem não está nisso já começa a definir quem é noiva e quem não é noiva. Para com isso. Onde é que arrumaram isso? Onde é que conseguiram isso? Eu vou determinar agora quem é noiva porque está dentro da minha concepção? Agora veja o que ele diz, né? Isso é o quanto temos de entendimento disto. Hoje, porque o restante disso está todo revelado, mas isso não será revelado. Mas assentado em meu quarto, eu ouvi isto, ou melhor, não ouvi, mas vi mostrar esses 7 trovões. Agora isso é o mais longe que podemos ir, exatamente ali. 396, para nós terminar, veja o que o profeta diz. E agora eu confio que cada um de vocês servirá a Deus e fará aquilo que é correto. Servirá a Deus e fará o que é correto. E o amará por toda a sua vida e o servirá, e Deus cuidará do restante. Não, porque tem que fazer isso, tem que estar aqui, tem que estar... Deus cuidará do restante. Você crê nisso de todo o seu coração? Ame a Ele, sirva a Ele, creia nele e deixa o resto por conta dele. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele fará. Se você sair desse curso, né, lança a sua ansiedade, aquele desejo antecipado de conhecer, de fazer isso, de fazer aquilo. Não, meus irmãos, para que isso? Se nós cremos que desde antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano com Ele de redenção, se o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, por que o Cordeiro morreu? Não foi por mim, não foi por você? Então, se esse Cordeiro, ele já viu ele morrendo, ele morreria por mim, por você, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E ele já viu essa igreja lá nas bodas, então ele já proveu o caminho, ele sabe como é que tem que chegar lá. Então, para que nós vamos fazer um atalho, criar uma torre de Babel, fazer qualquer coisa, sendo que ele já tem algo feito, para que nós andemos dentro disso? Então, busquemos a sua vontade, sirvamos a Ele e o restante Ele fará. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, cumpra-se isto em nossas vidas, porque se fizer assim, Senhor, de maneira alguma nós vamos errar o alvo, Pai. Há uma vontade perfeita em Ti para todas as coisas, e nós cremos que o Senhor há de cumprir para nós. Obrigado por Tua grande graça devotada a nós. E não temos que lutar, não é para o que corre, nem é para aquele que quer, nem por aquele que se esforça,
mas é para aqueles a quem o Senhor se compadece. Então se compadeça de nós, pois não queremos nossa vontade em nada, não queremos fazer nada, apenas queremos nos colocar em Tua presença e deixar que o Senhor decida por nós, que o Senhor faça acontecer o que tiver que acontecer. Como o Teu profeta disse, se a Tua perfeita vontade é que eu vá para o inferno, eu quero fazer a Tua vontade. Mas nós cremos que nós não fomos ordenados ao inferno, nós fomos ordenados à vida eterna. Ninguém pode ir ao inferno te amando como nós amamos. Então, meu Deus, estamos gratos aqui nesta noite. Leva-nos em paz e que a boa paz nos acompanhe. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e vão em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.